A gente foi tentar entender aqui no Bastidores CNN, junto ao Itamaraty, como é que eles enxergam não só Marco Rubio, mas Donald Trump fazendo essa declaração, a imprensa, há uma jornalista brasileira sobre a posição do Brasil. Pois bem, conversando hoje com diplomatas brasileiros, houve uma percepção aqui de que a declaração não traz nenhum fator surpresa, de que sim, apesar de apontar, a ressalva feita é essa, que olha, o presidente americano está mostrando que vê os Estados Unidos como um umbigo do mundo, não é fala minha não, é de uma fonte da diplomacia brasileira que enxerga, no entanto, que a resposta do presidente americano é mais preocupante no contexto América Latina do que para o Brasil. Não é na avaliação da diplomacia brasileira algo tão segmentado, Lembrando que o Trump, a gente vai chegar lá daqui a pouco, ele foi questionado sobre a relação com a América Latina / Brasil e aí saiu com essa de que nós dependemos mais dos Estados Unidos do que o contrário. A avaliação interna no governo brasileiro é de que o Brasil não será mesmo prioridade, isso já está dito há muito tempo, desde a campanha pelo presidente americano. Os americanos têm que se preocupar, avaliam essas fontes, com outros assuntos, com a guerra, com a China, guerra comercial e também guerras de fato que ocorrem ainda simultaneamente no Oriente Médio, Ucrânia, Rússia, a posição, que lado que os Estados Unidos vai tomar a partir de agora. A expectativa é sobre a chegada do Marco Rubio como secretário de Estado, relatando agora há pouco nossa Alessandra Freitas qual é o perfil dessa staff do governo de Donald Trump, com uma participação discreta na transição, avaliam fontes do governo brasileiro. Ainda não há uma ideia muito clara de como Rubio, que vai precisar interagir com os outros países, fazer esse contato estratégico com o mundo, vai se posicionar, Rubio atuou como senador republicano pela Flórida desde 2011. A nomeação atraiu o forte apoio de democratas no Senado, que chegaram a se referir a Rubio como qualificado para essa função. Ele passou de adversário, como a gente contava anteriormente, para aliado de Donald Trump nos últimos anos, numa reviravolta na política nos Estados Unidos. Agora vai desempenhar esse papel que é fundamental como alto funcionário na administração do governo Trump. E mais, além dessa avaliação interna que ainda será feita pela diplomacia brasileira de como se dará o relacionamento com o Marco Rubio, o interlocutor com o Brasil e com outros países, a partir de agora sendo secretário de Estado, ainda no radar, que apesar dos pesares, do que foi dito por Donald Trump, das posições que afetam o Brasil, dos decretos que afetam o nosso país, a diplomacia brasileira ainda defende que existe um telefonema do presidente Lula ao presidente americano. A gente trouxe para vocês lá em novembro que havia uma expectativa de que os dois conversassem por telefone, de que houvesse uma saudação ao presidente americano por Lula, num gesto de que a relação entre os dois países deve se manter intacta a despeito das divergências entre os chefes de Estado. Isso não aconteceu, me explicou uma fonte hoje, porque o governo americano, na época, sugeriu uma data e caiu durante o G20. Então, foi impossível ali a conversa acontecer. Foi uma questão de agenda, mas agora a diplomacia brasileira diz que vai esperar um pouco, agora a staff de Trump se assentar, os nomes serem validados, para que haja esse telefonema considerado importante, um gesto relevante na política em direção aos Estados Unidos. Quando perguntado ontem sobre como ele vê a relação do Brasil e de países da América Latina com os Estados Unidos, foi isso que gerou essa polêmica, o Trump respondeu: boa, eles precisam de nós mais do que precisamos deles. Nós não precisamos deles, eles precisam da gente. Todo mundo precisa da gente, fecha aspas para Donald Trump, bem no seu estilo, nenhuma surpresa.